Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro módulo da nossa disciplina de banco de dados. Hoje a gente vai passar sobre o módulo que diz, basicamente, tudo que a gente precisa para construir um projeto de banco de dados relacional. Bom, o que seria um projeto de banco de dados relacional? Eu vou partir da visão geral de banco de dados, vou falar sobre o que seria um banco de dados, quem são os usuários, o que é um SGBD, como que funciona um sistema gerenciador de banco de dados. Depois que a gente entender como que funciona um banco de dados de uma forma mais geral, ou um sistema gerenciador de banco de dados, a gente vai falar um pouquinho sobre como construir um projeto de banco de dados relacional. E o que seria essa construção de projeto? Eu vou passar pelo modelo conceitual, que é um modelo em alto nível. Depois, na unidade 3, eu vou falar do modelo relacional e da transformação, como eu faço para transformar o modelo conceitual no relacional. E, por fim, a gente vai pegar esse projeto, já no modelo relacional, e ver questões associadas à qualidade desse projeto. O quão o projeto ou o banco de dados que você definiu, ele tem qualidade. Ao final desse módulo, nosso objetivo é projetar um banco de dados relacional completo para qualquer tipo de aplicação. Então, você vai sair desse módulo apto para projetar um banco de dados relacional. Na primeira unidade, a gente vai falar sobre os conceitos de banco de dados. Que conceitos são esses? Bom, um banco de dados é uma coleção de dados coerente e logicamente relacionados com algum significado associado. Então, um banco de dados, ele não é algo solto. Ele precisa ser coerente e ele precisa se conectar. Ele é projetado e construído e populado com dados que atendem um propósito e uma audiência específica. Então, em geral, eu vou construir um banco de dados para uma empresa. Então, por exemplo, a empresa tem funcionários, os funcionários trabalham em departamentos, os departamentos têm projetos. Então, eu estou construindo um banco de dados para atender uma audiência específica. E, em geral, um banco de dados ele precisa representar algum aspecto do mundo real, que aqui a gente vai chamar de mini-mundo. Essa aqui é uma figurinha de um sistema gerenciador de banco de dados. Então, é como um sistema gerenciador de banco de dados, ou SGBD, funciona de uma forma bem global, tá? Claro, obviamente que dentro dessa figura eu posso ter, na verdade eu tenho uma arquitetura com N funcionalidades, isso a gente vai ver ao longo desse módulo. Mas de forma bem geral, um SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é uma coleção de programas que permite ao usuário criar e manter um banco de dados qualquer. Entendam por Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD, aqueles que a gente encontra no mercado hoje em dia, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, todos esses são SGBDs relacionais. Em geral, eles são software que facilitam o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. Então vejam aqui na figurinha, eu tenho um sistema de banco de dados, nele o usuário ou o programador, ele vai aplicar consultas, né? Então eu vou dar um input de consultas dos dados que eu quero consultar. Ao realizar essas consultas, elas caem aqui no software SGBD, qualquer que seja ele, MySQL, Oracle, Postgres, qualquer software SGBD. Esse software ele vai processar as consultas, ele vai acessar os dados armazenados, que em geral o dado propriamente dito, ele está armazenado em um banco de dados, mas existe a definição desse dado em um outro lugar, que é o que a gente chama de metadado ou catálogo de um banco de dados. Então, o sistema de banco de dados, ele inclui um software SGBD e o banco de dados e o metadado. Quais são as vantagens de utilizar um sistema gerenciador de banco de dados? Bom, o sistema gerenciador de banco de dados, ele permite que eu compartilhe o mesmo dado com vários usuários. Então, uma vez que eu armazenei o dado em um único lugar, o SGBD, ele permite que vários usuários acessem o mesmo dado o tempo inteiro. E
Esse acesso e compartilhamento de dados, ele acontece com o processamento de transações multiusuários. Então, vários usuários acessando o mesmo dado ao mesmo tempo, o SGBD ele precisa cuidar disso, dessas transações, e permitir que esses usuários, embora possam ser vários simultâneos, acessem o dado de forma consistente. E aí a gente chama de processamento de transações e o controle de concorrência. Bom, o SGBD também ele é capaz de controlar a redundância dos dados. Uma vez que você criou o seu banco de dados, eu consigo controlar essa redundância. Outra característica ali de um sistema gerenciador de banco de dados é a restrição de acesso não autorizado. Então, todo o SGBD ele tem dentro dele um módulozinho ali de segurança. E nele você define quais são os usuários e quais são as áreas ou os dados que cada usuário pode ou não acessar. Acessar, entenda acessar como incluir novos dados, ler, alterar ou remover, né? Fazer toda a parte do CRUD, Create, Update, Read, Delete. Outra vantagem é oferecer estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para o processamento eficiente das consultas. Bom, quando você tem um grande volume de dados, muitos dados, eu preciso dar um jeito de acessar ele com alguma velocidade, né, com alguma eficiência. E aí, se a gente for olhar como que é feito isso, por exemplo, num livro, você vai pegar um livro, você vai acessar o índice, pelo índice você chega na página e acessa exatamente o que você está procurando. No banco de dados, isso não é diferente, né? O SGBD ele traz ali a estrutura de índices que te ajudam a buscar dados com uma certa facilidade. Além disso, eu tenho buffer e cache, que são memórias rápidas, né? Que eu posso pegar o dado no disco, trazer para um buffer ou trazer para um cache, e aí ficar o tempo inteiro consultando nessa estrutura mais rápida. Então, em vez de ir o tempo inteiro no disco, eu vou numa estrutura muito mais eficiente, que é a memória. E além disso, eu sempre posso fazer o processamento e a otimização de consultas. Os SGBDs, eles têm ali esse módulo de processamento e otimização de consulta. Então, algumas estruturas ele tem nativamente e outras ele te dá a possibilidade de incluir no seu banco de dados para otimizar e fazer o processamento eficiente de consultas. Além de todas essas, eu ainda tenho a questão de backup e recuperação. Vamos pensar assim, olha, na minha empresa, eu tenho terabytes de dados, muitos dados. E aí, como que eu faria para garantir que eu sempre vou ter esses dados, que eu nunca vou ter problema com eles? Eu faço backup, né? A gente faz backup dos nossos arquivos, a gente vai fazer backup dos nossos dados, que é o nosso ouro. Só que o backup de dados não é uma coisa tão trivial. E aí, o SGBD, ele traz ali um módulozinho que ele faz isso automaticamente apenas na configuração. Eu consigo fazer backup e consigo recuperar versões de dados de uma forma bastante otimizada. Esses aqui são os principais SGBDs utilizados hoje. Vejam que as grandes empresas, cada uma vai ter ali a sua vertente, né? A Oracle tem o seu SGBD relacional da Oracle, PostgreSQL, ele tem uma versão Community, tem uma versão paga também, tem o MySQL, o SQLite, que é um banco de dados em memória, um pouquinho menor, a IBM tem o DB2, depois eu tenho o MariaDB, que é um fork do PostgreSQL, e o SQL Server, que é da Microsoft. Esses aí são os principais ali utilizados hoje em dia. Depois de conhecer um pouco a unidade 1, onde eu tenho os bancos de dados, seus usuários, o que é um SGBD, do que é composto um sistema de banco de dados, né? Eu tenho um sistema de banco de dados, que dentro dele tem um software de SGBD, que acessa o catálogo e o dado propriamente dito, o banco de dados. Eu preciso aprender a fazer uma estrutura que eu possa guardar no sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, eu preciso criar um projeto de banco de dados relacional. E aí, as unidades 2 e 3 são justo para isso. Na unidade 2, eu vou criar um modelo conceitual. O que seria um modelo conceitual? O modelo conceitual ele é um modelo em alto nível. Então, vejam, eu posso ter ali uma descrição de um requisito, de um mini-mundo, e aí eu vou descrever ele ainda em alto nível.
de acordo com as percepções do usuário, independente do aspecto de implementação, ou seja, independente do SGBD que eu vou utilizar, tá? Depois do modelo conceitual, eu vou para o modelo representativo, ou modelo lógico. O modelo lógico, eu descrevo já o banco de dados e a forma como ele vai ser manipulado pelo SGBD. Então, aqui, eu já vou descrever um modelo muito mais próximo do meu banco de dados. Se eu estou falando de banco de dados relacional, eu vou descrever um modelo relacional. Se eu estou falando de um banco de dados orientado a objeto, eu vou descrever um modelo orientado a objeto. Então, aqui no modelo representativo, eu já descrevo a estrutura do banco de dados muito mais próximo do SGBD, mas ainda não é uma implementação específica. Depois, eu vou para o modelo físico, ou modelo baixo nível. Nesse modelo, eu vou descrever a estrutura do banco de dados, da forma como os dados são fisicamente armazenados. E aqui sim, eu vou descrever uma estrutura totalmente dependente do SGBD. Aqui eu preciso implementar para o Postgres, para o MySQL, para o Oracle. Eu descrevo um banco de dados totalmente em baixo nível, com registros, blocos, índices, e toda a questão física associada a um banco de dados. Um exemplo aqui de cada fase do meu projeto de banco de dados. Bom, você foi lá numa empresa e na empresa um usuário lá, um funcionário falou para você isso aqui, olha, eu quero manter informações sobre uma universidade, tá? Então aqui a minha empresa, ela trata de eu tenho um sistema que eu preciso descrever uma universidade. Nessa universidade, eu tenho informações sobre alunos, cursos, disciplinas, departamentos. Uma disciplina, ela possui diversos pré-requisitos. E ela pode ser pré-requisito de muitas disciplinas. Uma disciplina pode aparecer no currículo de muitos cursos, um curso pode possuir muitas disciplinas em seu currículo e assim por diante. Então, o funcionário dessa empresa está te descrevendo um requisito. Ela está falando, olha, uma disciplina tem que aparecer no currículo, um curso funciona assim, um aluno tem essas características, ele vai ter um RGA único, um nome e endereço, e vai te dando, descrevendo. Bom, você como projetista de banco de dados, você pode pegar esse requisito e ir escrevendo, assim como está escrito aqui na apresentação. Né? Então, aqui tem um texto descrevendo o que uma pessoa foi me falando. Isso é o que a gente chama de mini-mundo, ou levantamento de requisitos. Você está levantando os requisitos daquele problema que alguém está te relatando. E aí você precisa descrever o seu banco de dados. O primeiro passo que eu posso fazer é descrever o modelo conceitual. Então, vejam, eu estou saindo de um nível de abstração muito maior, que é uma descrição textual, e estou criando aqui um diagrama. E aí, nesse diagrama, ele conta exatamente a mesma história do que está escrito no texto, só que de uma forma um pouquinho diferente, que é na forma do modelo entidade-relacionamento. Bom, o modelo entidade-relacionamento, ele é um modelo conceitual, que está num nível de abstração entre o minimundo ali e um modelo lógico, para banco de dados relacional, no caso, seria um modelo relacional, e ele te ajuda a criar um modelo relacional. Porque, vejam, eu estou saindo do nível de abstração muito alto, que é o requisito, e estou tentando chegar mais próxima do meu banco de dados. Bom, e como que seria esse modelo conceitual? Aqui diz, uma disciplina, ela é responsável por vários departamentos, a disciplina possui vários pré-requisitos e tem pré-requisitos, um curso está associado a vários alunos, o aluno tem um RGA. Então, dentro dessa figura, eu tenho toda a descrição em um outro nível de abstração desse conjunto textual aqui. Então, eu estou descrevendo de uma forma ainda em alto nível, ainda não é um banco de dados, ainda é uma descrição em alto nível, o requisito que foi passado. Tá? Então, o modelo conceitual, mais especificamente este aqui, que é o modelo entidade de relacionamento, ele veio com o objetivo de facilitar a definição do modelo lógico, que para bancos de dados relacionais é um modelo relacional. Ele é basicamente composto de 3 elementos, que são eles: as entidades, que eu descrevo qualquer objeto no mundo real, os atributos, que são as características desses objetos, desses elementos,
E os relacionamentos, que é como esses elementos se conectam, né? Então, vejam, se eu estou descrevendo um cenário no mundo real, eu preciso ter os objetos e as conexões entre eles. Um banco de dados, ele precisa ter os dados conectados. Dados sozinhos não significam nada, eu preciso conectar as informações. Então, é isso que acontece aqui, olha, disciplina, qual é a característica da disciplina? São essas bolinhas aqui, que são os atributos. Uma disciplina, ela está associada ao departamento, associada como, esse aqui é um relacionamento que conecta duas entidades que são aspectos do mundo real. Bom, dito isso, esse é um modelo entidade-relacionamento. Claro que eu expliquei aqui de uma forma muito resumida. Existem mais coisas a se adicionar ali, as cardinalidades, a parte de orientação ao objeto. Então, eu posso pegar essas entidades e fazer subclasses e superclasses. Então, eu tenho algumas especificidades além desse exemplo bastante simples, mas que refletem ali o modelo entidade-relacionamento, que é o modelo conceitual. Bom, descrevi o modelo entidade-relacionamento, que por mais que ele tenha alguns elementos a mais do que estes mostrados aqui, ele ainda assim ele é bastante simples. Ele muda o nível de abstração e te ajuda a descrever o modelo lógico. O modelo lógico para bancos de dados relacionais, ele é um modelo relacional. Tá? Se eu tivesse banco de dados orientado a objeto, seria um modelo orientado a objeto. Se eu tivesse eu ainda tenho o modelo hierárquico, o modelo em rede, eu tenho alguns outros modelos. Mas o modelo que prevalece para bancos de dados relacionais, que é o mais utilizado hoje em dia, é o modelo relacional. O modelo relacional, ele é descrito basicamente por tabelas, que são cada um desses itens aqui, as colunas das tabelas, que são os atributos, e os relacionamentos, que são como uma tabela se conecta ao outro. E esses relacionamentos, eles possuem ali uma peculiaridade. Aí existem as restrições. Eu tenho ali a chave primária, que é um atributo que garante que cada tupla, ou seja, que seria uma tupla numa banco de dados relacional, seria uma linha da tabela, né? Que cada tupla é única dentro da relação. Eu tenho a questão de integridade referencial, que são as chaves estrangeiras. Então, eu tenho alguns outros elementos que descrevem aqui um banco de dados relacional. O banco de dados relacional, ele está dentro do modelo lógico. E aqui ele já tem a cara de um banco de dados propriamente dito. Ele já está relacionado ali, já tem a carinha do banco de dados. Bom, mas qual é a associação do modelo conceitual para o modelo lógico? Eu posso fazer a definição do modelo conceitual e depois fazer um mapeamento dele, utilizando um algoritmo, de forma que eu pego todas as informações que estão no conceitual e faço a definição do meu modelo lógico por meio de um mapeamento. E esse mapeamento, ele é um algoritmo que te dá alguns passos que ajudam a definir exatamente ali o modelo relacional, tá? Uma vez que eu mudei o meu nível de abstração e agora eu estou no modelo lógico, seja pela definição direta dele ou pelo mapeamento do conceitual para o lógico, eu já tenho ali um banco de dados. E aí, eu criei esse banco de dados com base ou nesse mapeamento ou diretamente. Vejam que o projeto de banco de dados, ele tem essas etapas, mas isso não significa que necessariamente eu tenho que seguir todas para criar um projeto de banco de dados. O modelo conceitual, ele te ajuda a criar o projeto lógico, mas ele não é absolutamente necessário. Eu poderia criar aqui direto o projeto lógico. Independente da forma que eu utilizei para chegar no projeto lógico, a maioria dos projetos relacionais, ele assumem duas técnicas como base. Bom, eu posso realizar um projeto do esquema conceitual utilizando o modelo conceitual como o ER e o modelo entidade-relacionamento estendido e mapear essas relações, ou eu posso projetar as relações com base no conhecimento externo,
derivado de uma implementação existente de arquivos, formulários ou relatórios. Bom, independente da forma como eu projetei ali o meu banco de dados, eu preciso utilizar uma teoria para garantir que essas tabelas, que esses bancos de dados, que esses esquemas, eles são de qualidade, né? Então, você pode construir um banco de dados baseado em boas práticas, né? Baseado em diretrizes, algumas diretrizes informais. Mas, no projeto de banco de dados, a gente consegue medir formalmente se aquele banco de dados ele tem qualidade ou não. E isso vem ali na unidade 4. Na unidade 4, a gente vai estudar a teoria de normalização, que é uma teoria que ela foi proposta por Code no início dos anos 70, é baseada no conceito de formas normais, o que significa que eu vou olhar para um conjunto de restrições, né, e vou ver se essas restrições são satisfeitas ou não. E com base nisso, eu vou aplicar uma série de regras de normalização, que a gente chama de primeira forma normal, segunda, terceira, FNBC, e existem ainda algumas outras, com o objetivo de entender se esse banco de dados ele tem qualidade ou não. Como que funciona isso? Bom, eu criei lá o meu banco de dados, e agora eu preciso atestar a qualidade dele. Se alguém te disser assim, olha, esse banco de dados está na terceira forma normal, significa que ele passou por um projeto de banco de dados, ele passou por algumas regras que atestaram que o banco de dados atingiu a terceira forma normal, logo ele tem um padrão de qualidade. Essa teoria, o processo de normalização que te traz as várias formas normais, ela utiliza as dependências funcionais para você conseguir certificar que uma determinada tabela ou relação, ou esquema da relação, ela atende aqueles requisitos. Então, se aquela tabela atingir determinada forma normal, você pode garantir ali um padrão de qualidade. A normalização, ela está dentro do projeto lógico de banco de dados. Então, uma vez que você definiu o modelo relacional, aí você vai aplicar ali as regras de normalização, vai chegar até alguma forma normal que é razoável para o seu projeto de qualidade e atestar ali que seu banco de dados ele está com uma qualidade razoável. Uma vez que você validou que o seu projeto tem qualidade, você pode ali partir para o projeto físico, ou seja, criar toda a estrutura física ali do banco de dados. Por fim, então, nesse módulo, a gente vai definir um projeto de banco de dados completo, né? Após entender o que é um banco de dados, o que é um SGBD, quais são os usuários, eu vou olhar a descrição do minimundo, definir o modelo conceitual, fazer o mapeamento do conceitual para o relacional, entender como é o relacional para que eu possa fazer a definição correta. E, por fim, depois de criar todos os modelos, eu ainda consigo utilizar a teoria da normalização para testar a qualidade do meu banco de dados. Esse módulo ele é essencial para que a gente consiga ali criar um banco de dados de qualidade, desde a definição dos requisitos até aspectos de qualidade associados ao modelo lógico que está bem próximo ali da implementação. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo módulo.